E essa é a diferença do cristão e das pessoas do mundo. O cristão e as pessoas do mundo, elas vão passar as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Vai ficar doente, vai ficar desempregado, vai passar dificuldades. Mas a diferença é a maneira em que reagimos às circunstâncias. Vou citar um exemplo muito fácil. Você vê uma pessoa falar de política, aquela pessoa do mundo, eu quero que você entenda os exemplos. Ela vai dizer assim: política é tudo ladrão, pilantra, picareta, isso, aquilo. Você vê um crente falar de política, ele vai dizer assim: feliz o Deus cuja nação é o Senhor. Muda todas as coisas, muda teu linguajar, muda a tua forma de pensar, de falar, muda todas as situações. Onde você vê tempestade, ele vê a mão de Deus. Onde você vê tribulação, ele fala oportunidade. Onde você vê dificuldade, ele fala, há uma esperança ainda. Porque a Bíblia fala que ainda há esperança para uma árvore que for cortada. Ao cheiro das águas ela brotarão, não cessarão seus renovos. E em todas as estações, darão fruto. E no calor não sequirão. Sabe? Posso até estar no deserto, mas o Senhor está comigo. Estamos falando sobre isso? A nação poderosa, a nação de Israel, ela se fixou no deserto. Mas no deserto aprove o Senhor prover todas as coisas para aquela nação. E hoje é uma das nações mais ricas. Ou alguém já viu algum judeu pobre? Mas por causa de toda a adoração, por causa de toda a devoção que eles têm a Deus, por causa dos princípios que eles têm a Deus, o Senhor prove e aprove todas as coisas. Estávamos falando isso hoje. A nação brasileira era para ser a Israel da América do Sul. Mas só nos preocupamos conosco, com o nosso umbigo. Você vê, e assim nós estamos conversando no escritório, quando um israelita, um judeu, ele ganha um bem material, ele conquista um bem material, né, pastor? Um carro, vou citar um exemplo. Quem não gostaria de ter um carro novo aqui? Eu também. Quando ele chega na casa dele com esse carro, os vizinhos fazem festa, fazem culto de ação de graça, se alegram com a alegria dos outros. Aqui no Brasil, então, por causa de princípios, e por causa da maneira como vivemos e como somos, muitas vezes perdemos as nossas bênçãos. Porque não vivemos dentro de princípios. E o crente, ele tem que viver em cima de princípios, não de personalidades. Procuramos praticar esses princípios acima de todas as nossas personalidades. E esses princípios, eles têm que estar em todas as áreas da minha vida. O pastor falou sobre prioridades. Ele tem que estar na minha família, no meu casamento. Esse princípio, ele tem que estar com os meus filhos. Esse princípio tem que estar entre eu e os meus amigos. E esse princípio, principalmente, tem que estar entre eu e a minha igreja. Mas quando eu decido colocar as minhas personalidades acima dos meus princípios, eu vivo debaixo de uma maldição. Mas quando eu renuncio às minhas vontades e procuro praticar os princípios acima das minhas personalidades, aquele que nos vê a todo momento, aquele que nos abençoa, aquele que é o Criador do céu e da terra, ele te coloca sobre bênçãos. Muitas vezes perguntamos, pastor, acontece comigo, mas não acontece contigo, mas não acontece comigo. Por quê, pastor?
Eu falei para minha mulher ontem no carro sobre algumas lutas. E porque essas pessoas que conhecem tanto da Bíblia passam por essas lutas. Não que nós não vamos passar, mas que essas lutas não cessam. Lembra da historinha do deserto? Quantas semanas era para ficar no deserto? Quantos dias? 40, né, pastor? Mas rapidinho, né? Ia ser uma coisa rapidinha, né? Ficaram quantos anos, pastor? 40 anos. E não entraram. Você entende o que eu quero dizer hoje? Então, querido, hoje eu quero falar com você sobre força e fraqueza. Força e fraqueza. Preste atenção. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 10. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 10. Preste atenção. A força do homem. O homem é feito de corpo, alma e espírito, sim ou não? O nosso corpo, a nossa força masculina é gerada através de um hormônio chamado testosterona. É onde é produzido toda a fertilidade e toda a força do homem. Sim ou não? Então, vamos lá. E a testosterona é o hormônio que é fabricado, espermatozoide, é onde dá disposição, é onde a gente gera filho, o homem, onde nos dá ânimo, coragem. Mas preste atenção, com o tempo, a produção de testosterona no homem, ela diminui. Ela vai diminuindo e automaticamente nós vamos ficando. Nós ficamos? Tem gente no culto, fraco. Preste atenção. Na mulher, o hormônio que dá ânimo, disposição, que torna a mulher fértil, chama progesterona. É um hormônio que é fabricado na mulher, onde a mulher ela tem ânimo, força, onde ela se torna fértil, ela gera filhos. Nossas promessas são geradas através da mulher neste hormônio, onde é encontrado um com o outro, fecundado, gerado e forma os filhos. Então a mulher ela tem força através da progesterona. Só que a mulher é diferente do homem. O homem produz testosterona. A mulher ela já nasce com a quantidade exata. Depois de uma certa idade, acaba-se a progesterona na mulher e ela não pode mais gerar filho. Tanto que a mulher chega numa certa idade e ela não tem mais filho. Sim ou não? É isso. E aí, aquela mulher que era uma mulher cheia de vitalidade, ela se torna de forte, ela se torna. É isso aí. Então, o que eu quero dizer com isso? O homem, ele é O homem, ele é limitado. É por isso que Paulo, conhecendo as grandezas das revelações, ele diz assim: não me julgue que não seria inércio de falar as grandezas de todas as revelações, mas disso não me orgulharei, disso não empinarei o meu nariz, dessas coisas não. Me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas necessidades, nas minhas anjuras. Mas preste atenção, mas por que nós
que quando passamos adversidades, fraquezas, lutas, tribulações, provações, perdemos a nossa fé e desistimos, assim como foi falado no início do culto. O culto ele vem falando de persistência, de luta mesmo, de força. O Paulo só falou de princípios. Ninguém vai conseguir ter força se não manter princípios. A pessoa se torna fraco, desiste e cai. Paulo vai dizer que ele se vangloria agora é das fraquezas, porque foi numa fraqueza dele que ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer que um cego chamado Bartimeu, ele tem um encontro com Jesus na maior luta, na maior prova da vida dele. Sabe, querido, nesta maior prova, nessa maior luta, eu venho te profetizar nesta manhã, é amanhã que você vai ter um encontro com Jesus. Na tua maior dificuldade, se você clamar, abrir sua boca, é nesse dia que ele vem, querido.